Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre teologia do Antigo Testamento. Na aula passada nós falamos sobre a bênção pré-patriarcal e a promessa patriarcal. Também falamos sobre a promessa patriarcal e a lei mosaica. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o deuteronomismo pré-monárquico e a promessa davídica. E também falaremos de forma sintética sobre a teologia da criação sapiencial e a promessa profética. Vamos ao nosso comentário de hoje. Falando sobre o deuteronomismo pré-monárquico, nós vamos observar que no contexto do Antigo Testamento, especificamente nos livros da Torá, Deuteronômio, Gênesis e outros mais, nós vamos poder observar as promessas de Deus e as bênçãos de Deus sobre Israel como nação eleita. E, dentre estas promessas e essas falas do Eterno, nós podemos destacar alguns textos aqui, como por exemplo Gênesis 12:2, onde Deus diz que faria grande o nome dos descendentes de Abraão. Também em 15:18, prepararei lugar para o meu povo, uma referência a Israel. Farei levantar depois de ti o teu descendente. Gênesis 17, 7 a 10. Mais adiante, no capítulo 4, versículo 22 do Êxodo, nós vamos ter: ele me será por filho. Quando nós observamos esses textos no Antigo Testamento, dentro de alguns livros da Torá, nós vamos observar que essas promessas e essas bênçãos elas vão se estender na história da nação e do povo de Israel. No segundo livro do Samuel, capítulo 7, nós vamos ter claramente estas mesmas expressões se referindo a Davi. Davi como um servo de Deus, escolhido como o primeiro rei, oficialmente falando, porque Saul foi um rei segundo a vontade dos homens, mas Davi se torna o rei de Israel segundo a vontade de Deus. E no capítulo 7 de 2 Samuel, nós vamos observar uma relação muito clara destas promessas e dessas bênçãos que Deus havia proferido em todo o contexto histórico do povo de Israel, desde Abraão, agora sendo novamente pronunciadas sobre a vida de Davi. Se você ler atentamente o capítulo 7, você vai observar estas expressões sendo utilizadas com relação ao rei de Israel, o segundo rei, mas o primeiro rei a ser escolhido por Deus definitivamente como o primeiro rei de Israel. Saul havia sido rei, mas, como eu disse, um rei segundo a vontade do povo de Israel. Davi é um homem segundo o coração de Deus, ou seja, segundo a escolha divina, segundo a vontade de Deus, para se tornar o representante do seu povo, o povo da promessa, o povo de Israel. Assim, Davi recebe as promessas de Deus, são elas confirmadas através do profeta Natã. Mas há também, paralelamente com estas promessas e essas bênçãos sobre o reinado de Davi, as suas obrigações. Podemos falar aqui da obrigação de Davi e de todos os reis seguirem a lei de Moisés. E isso pode ser observado nos livros dos reis e das crônicas dos reis, que muitos dos reis de Israel e também de Judá, Jerusalém, não cumpriram essas obrigações e por isso foram castigados ou corrigidos pelo eterno Deus de Israel. Mas um dos pontos importantes dentro do ministério ou dentro do reinado dos reis de Israel é que eles deveriam seguir, obedecer aos mandamentos do Senhor, conforme estava na lei. Então nós temos aí uma ligação entre o contexto da lei de Moisés com as promessas davídicas para o seu reinado. Observamos ainda o constante reconhecimento de Jerusalém como sendo o lugar escolhido pelo Eterno. Observamos a confiança que o povo de Israel tinha na palavra do eterno Deus, uma palavra que não falha. Então, esses pontos são aqui importantes para nós dentro do reinado, da promessa do reinado davídico, que tem uma ligação
com o contexto deuteronomista no período pré-monárquico, ou seja, naquele período que se estende ali desde o Deuteronômio, Josué, Juízes, até chegar aqui no contexto de Samuel, onde as promessas continuam de pé para a nação de Israel e para os seus reis que virão posteriormente. Assim, nós podemos concluir dizendo que as promessas mais antigas relacionadas a Israel estão se cumprindo na vida do rei Davi. Bem, passemos agora ao nosso segundo ponto, que é a teologia da criação sapiencial e a promessa profética. Nós vamos observar de início dois textos aqui no Antigo Testamento. O primeiro, Gênesis 22, e o versículo 12, que fala da fé da pessoa de Abraão, um homem que temia a Deus, que tinha fé no eterno Deus de Israel e que aguardava, essas promessas de Deus feitas no capítulo 12 se cumprir sobre a sua vida. Outra pessoa, outro personagem que já se destaca no contexto do Antigo Testamento é José. Capítulo 42, o versículo 18, nós vamos observar a fé e a conduta de José naquele contexto em que ele esteve no Egito. Nós observamos um homem temente a Deus, um homem que confiava no eterno Deus de Israel e nas promessas feitas aos patriarcas. Então, nós já observamos aqui na teologia do Antigo Testamento o temor do Senhor. O temor do Senhor, como nos diz o sábio no livro de Provérbios, é o princípio da sabedoria. Algo que é importante para nós salientarmos aqui é que esse temor ao Senhor se refere a um contexto de obediência, de temer, guardar os seus mandamentos e viver uma vida de compromisso com o eterno Deus. A vida dos patriarcas, elas apresentam para nós uma vida de temor, uma vida de obediência, de retidão nos caminhos do eterno Deus. Aqui nós queremos chamar a atenção para o texto de Provérbios 1:7, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio do saber. Então nós devemos observar que esse temor traz prolongamento da vida, produz uma vida de plenitude. É isso que ocorre na vida dos patriarcas, que morreram fartos de dias por serem fiéis ao eterno Deus de Israel. Observem que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Esse princípio, a mesma palavra Reshit ou Bereshit, é a mesma palavra que ocorre lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Lá nós temos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Observem que Bereshit é a mesma expressão que está no livro de Provérbios capítulo 1 e versículo 7, quando se fala do princípio do temor. O temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Aqueles que foram sábios no contexto do Antigo Testamento, numa teologia da criação, desde Gênesis até o Deuteronômio, nós vamos observar que os que viveram nesse contexto foram tementes ao Senhor, foram fiéis ao Senhor. E essa mesma teologia, ela aparece nos livros de sabedoria, os livros sapienciais, com uma promessa profética, quando o sábio diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E essa mesma sabedoria, ela se estende para aqueles que estão servindo, que estão sendo fiéis ao Deus de Israel. Nós também podemos observar na vida dos reis de Israel que esta sabedoria divina fez parte da vida e da conduta dos reis. Bem claramente isso pode ser visto na vida de Davi como rei, como monarca no período da monarquia, e também na vida de Salomão, quando ele pede sabedoria a Deus para conduzir a nação de Israel, conduzir o povo de Deus. Assim, os grandes reis de Israel foram conduzidos pela sabedoria. E essa mesma sabedoria é personificada em Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 22. A Escritura vai dizer que foi através da sabedoria
que o eterno Deus criou o mundo. Então essa teologia da criação sapiencial e a promessa profética está bem vinculada no texto de Provérbios com o texto de Gênesis e os textos da Torá. Observem que foi através da sabedoria divina que Deus criara o universo, criara o cosmos e tudo que existe nele. Bem, sintetizamos aí a teologia da criação sapiencial e a promessa profética. Observamos na vida de alguns reis de Israel o cumprimento desta palavra e a renovação das promessas e das bênçãos de Deus na vida do povo de Israel e dos seus reis. Assim, nós findamos e observamos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa mesma sabedoria que fluiu, que criara, através da qual o Eterno criou o universo, é a sabedoria que conduziu alguns reis de Israel nas suas jornadas. Aqueles que se mantiveram fiéis, obedecendo aos mandamentos, aos estatutos do Senhor, esses foram bem-sucedidos nas suas jornadas, nas suas caminhadas. Assim, nós findamos o nosso encontro, sintetizando aí este último ponto na teologia do Antigo Testamento. Vamos ficar por aqui, até breve, até o nosso próximo encontro.